Você sabe que precisa ter mais tempo com Deus e fazer o seu momento devocional de forma constante. Mas entra semana e mais semanas e você não começa ou até desistiu por pensar que se você não fizer de um jeito perfeito ou em um longo período, não vai valer a pena ou não será suficiente. Mas saiba que uma vida com Deus, uma vida devocional, ela não começa por horas a fio. Ela começa com constância. E acredite, 15 minutos todos os dias, sendo vividos conscientemente, fazendo desse momento realmente um momento em que você está cultivando essa vida com Deus, esse momento com Deus, valerá muito mais do que uma vez a cada 15 dias, lendo vários capítulos de uma vez só ou uma vez ao mês. O que faz diferença para uma filha de Deus que tem uma vida que frutifica, que dá frutos, é não pensar em começar pelos frutos. Os frutos não é o início, mas você começa pelas raízes, cultivando muito bem esse fundamento. Então, essa vida com Deus é sobre você cultivar bem as raízes onde você está firmando a sua vida com Deus. E isso é o que vai te trazer propósito e direção para a sua vida, porque Deus sabe da sua realidade. Ele conhece a sua vida. Então ele te vê, ele sabe a sua rotina, ele sabe dos seus afazeres, ele sabe que você levanta cedo, que você tem filhos para cuidar, que você trabalha fora, e ele te vê onde você está. Mas existe a nossa responsabilidade também nessa vida, que é de fazer um esforço e que é também de buscar estratégias ali na organização do seu planejamento, do seu dia, da sua rotina, para você ter esse momento com Deus todos os dias. Esse momento ele não pode ser negligenciado, porque vai passando o tempo, você vai acumulando os dias e quando se vê, já nem sabe qual foi o dia da semana que você pegou na Bíblia e leu de forma consciente ali, realmente fazendo a diferença na sua vida. E a leitura da Bíblia, o devocional, é o que vai te trazer direção para o seu dia. Eu já começo aqui te dizendo que iniciar fazendo pela manhã o seu devocional é o ideal para qualquer mulher, para qualquer filha de Deus. Mas eu quero que você também pense em que nem sempre, todos os dias, você vai poder já de início, logo pela manhã, fazer o seu devocional. Seria o ideal para todas. Mas nós sabemos que nem todos os dias conseguimos, fazer isso certinho no mesmo horário. Mas 15 minutos que você tirar do seu dia, você pode estar pensando, mas 15 minutos é muito pouco. Realmente, em 15 minutos, você faz um café ali, ajeita um café da manhã. Eu vou te mostrar uma estratégia para você caminhar o seu dia inteiro, começando com esses 15 minutos. Mas antes eu quero que você pense comigo no que te trouxe até aqui. No que te trouxe talvez nessa inconstância na leitura da Bíblia ou nessa estagnação que você pode estar vivendo, buscando onde foi que você perdeu o fio da meada, que você perdeu mesmo o hábito da leitura. E o problema muitas vezes não está na falta de tempo. Ela está em crenças que você foi acumulando aí na sua mente no decorrer dos anos, a partir do momento em que você decidiu ter uma vida com Deus, ou na sua caminhada cristã. Posso estar falando para mulheres que já caminham há muito tempo, assim como mulheres que estão iniciando. Todas nós, por algum momento, podemos ter inconstâncias, podemos ficar sem direções, mas nós temos um Deus que nos vê a nossa realidade e nos chama novamente para esse lugar. Ele está sempre nos chamando para esse lugar de relacionamento com Ele. É nesse lugar em que você vai ter as direções, que você vai ter a clareza do seu propósito, que você vai ter sua fé firmada. Ouvir a voz de Deus específico para a sua vida faz toda a diferença. Então você pode ter criado aí algumas limitações,
como criar uma expectativa fora da sua realidade. Às vezes você começou achando que todos os dias conseguiria fazer aquele devocional muito bem feito, com várias canetas coloridas, como nós vimos tanto em redes sociais com outras pessoas, fazendo com várias canetas, post-it, desenhando, e nem sempre você vai ter esse tempo. Então, essas expectativas fora da sua realidade às vezes é de levantar, em poucos minutos já ter que sair para ir trabalhar. Acho que essa é a realidade da maioria de nós mulheres aqui na realidade em que vivemos. E então, essa expectativa irreal, ela nos leva a uma comparação. Você começa a ver a vida de outra pessoa, essa pessoa faz um devocional tão constante de 1 hora, 1 hora e meia, e eu não consigo fazer. Então essa comparação te deixa também estagnada, te deixa num lugar em que você não consegue se mover e romper com isso. Ou você idealizou uma espiritualidade, talvez até por ver em algumas situações certas performances que você acha que não está alcançando. E você acha que 15 minutos, poucos minutos de leitura não vai te trazer esse alimento para o seu espírito. Porque é o cultivar de todos os dias que vai fazer com que você cresça. É como uma árvore, depois que ela já está grande, ela não se sustenta ali porque ela pegou a água de uma chuva que teve muito forte em uma única vez no mês. Não, mas é pela constante umidade ali da terra que faz com que essas raízes fiquem boas, fiquem nutridas. Então pense em você, na sua vida devocional com Deus, nesse mesmo sentido de um crescimento de uma árvore, para que você tenha raízes o suficiente para você mudar essa mentalidade, para você romper mesmo e agir. Então, o que nós nos pegamos também é com culpa. Você se sente muito culpada de não achar que é suficiente, boa o suficiente, espiritual o suficiente, por não estar fazendo a sua leitura nesse longo período. Mas eu quero te mostrar aqui como esses 15 minutos farão toda a diferença. Então, para isso, você pode usar estratégias. Então, se prepare, se programe. Em que sentido? Um dia antes, da noite anterior, já deixe a sua Bíblia, o seu caderno de devocional num lugar proposital em que você vai levantar e já ver essa Bíblia ali, esse caderno, e a sua mente já vai te levar para aquilo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é se organizar para o dia seguinte. Então, pela manhã, levante nem que seja 15 minutos antes do seu horário. Comece assim, pequeno. Depois você pode ir gradualmente aumentando isso, mas comece com 15 minutos. Se você levanta certo horário, coloque para despertar 15 minutos antes. Quando você acordar, já peça ao Espírito Santo para te colocar nesse lugar, trazer o seu pensamento do porquê que você está levantando 15 minutos antes, como essa oferta ao Senhor do seu tempo. Então você já vai para onde normalmente? Para a cozinha fazer o seu café? Enquanto a sua água está esquentando, você já pega o seu caderno de devocional, já vê qual é o capítulo que você vai ler hoje, qual é o livro que você vai iniciar, onde você parou a leitura de ontem, já anota no seu caderno. É tão importante você ter esse mapeamento dos seus dias, da sua semana, colocando data, colocando o dia em que você está lendo, colocando qual versículo que você está lendo naquele dia. E isso vai fazer toda a diferença. É assim que vai nascer esse hábito, ou que você vai gerar essa constância. E aí o interessante de você ter os dias marcados é que você vai olhar e ver qual foi o dia que você não fez. E por que você não fez? Mas não para você ficar nesse lugar de culpa, mas para que você tenha a consciência e consiga realmente trazer para a sua realidade do que está acontecendo com você. Porque os imprevistos vão acontecer dia ou outro. Então, o importante é você saber que você está no processo de construir essa constância. E uma outra coisa muito importante é você não tentar ler 5 capítulos de uma vez ou vários de uma vez só. Às vezes tem um capítulo que é muito extenso,
Você pode começar a ler ali, deu alguns minutos, porque você precisa fazer outra coisa, precisa começar a se arrumar. Então não conseguiu ler um capítulo inteiro, marque até onde você finalizou. E marque também, anote qual foi, nesse período de leitura, qual foi o verso que te marcou. O que o Senhor está te dizendo nesses poucos versículos que você leu? E por que isso? Quão importante você guardar? Nós hoje temos tantas ferramentas que podem nos ajudar com isso. Então você está aqui com a sua Bíblia física, mas você vai sair para trabalhar, você pode acessar o aplicativo do seu celular e saber onde você parou. E também tenha uma nota no bloco de anotação em algum lugar, esse versículo que vai caminhar com você durante o dia. É assim que nós vamos gerando, nutrindo essa vida devocional. Então você vai caminhando no período do seu dia inteiro. Deu o horário do seu almoço, você vai lá e retorna àquele versículo que falou com você, aquela leitura. Você pode até terminar de ler o capítulo que você iniciou pela manhã. Faça isso em blocos, você pode dividir isso em blocos, manhã, tarde e noite. Então, de manhã eu li até esse versículo, à tarde eu vou ler mais esse, à noite eu vou finalizar com esse. Você pode fazer isso, dividir durante o seu dia e vai ficando mais leve. Você vai, então, conseguindo adquirir esse hábito da leitura. E nós podemos fazer essas trocas inteligentes na nossa rotina. Ao invés de você ficar 1 hora rolando numa rede social, sem nenhum propósito, ali só mesmo para ver, achando que é uma forma de descanso, entretenimento, troque esse hábito pelo hábito de abrir o aplicativo da sua Bíblia, por exemplo, ou o seu bloco de notas e anotar algo que o Senhor está falando com você, algo que está no seu coração, que está te afligindo, e já faça uma oração. Então nós podemos sim ter essa vida com Deus dentro da nossa rotina, exatamente como você está vivendo. Se você trabalha fora, se você trabalha em casa, se você está com um filho pequeno, se o seu filho já é maior, ou se você está começando agora a sua vida com Deus, ou você já caminha com Deus há muito tempo. Então você integra a sua rotina, essa vida com Deus. Essa é uma vida de uma filha de Deus. Ela caminha lado a lado com o Senhor, lado a lado com o seu Pai. E isso é um hábito que você vai adquirindo, isso é tão precioso. Você ter esse exercício de que enquanto você faz uma tarefa, você também transforma isso em uma conversa com Deus. Saiba que o Senhor escuta você enquanto você lava uma louça, enquanto você arruma a cama, ajeita os seus filhos, mas o momento a sós em que você ouve a voz de Deus na leitura da Bíblia te traz muito mais conhecimento, te deixa muito mais madura, te deixa uma filha muito mais madura. Então, leve em consideração todos os momentos, o momento em que você está ali ocupada fazendo uma tarefa, mas a sua mente está ligada no que você leu, está ligada naquele versículo que está queimando no seu coração e você está conversando com Deus sobre isso, para que você transforme as suas ações em uma ação de devoção. O seu dia, a sua vida vai se tornando uma vida em devocional. O seu devocional não se torna não só aquele momento que o momento exclusivo sim é muito importante, mas a sua vida se torna uma vida devocional. Essa vida com Deus, ela não é para você ganhar pontos com Deus ou só para você dizer que é uma boa cristã, se sentir uma boa cristã ali, fazendo efetivamente a sua leitura diária, o seu devocional, dando check nisso. Você faz porque você é uma filha e uma filha precisa escutar a voz do Pai. As afirmações que você precisa para a sua vida, as direções, elas estão na voz daquele que te criou, daquele que te conhece, que sabe a sua realidade e que sabe das suas necessidades. Então, ouvir a voz do Pai para saber quem é, você sabe quem é e está preparada para ouvir as outras vozes do mundo durante o dia que nós vamos ouvindo, as vozes contrárias, as vozes nós mesmos, das nossas implicações internas, muitas vezes nos levando para caminhos que não são os caminhos da verdade. Então o Senhor tem esse caminho da verdade para você e é a voz do Senhor que você deve ouvir todos os dias.
E para fechar essa vida devocional, essa vida com Deus, fechar os seus dias, para você ver realmente que você está crescendo, que você está evoluindo, que você está subindo de nível, uma coisa muito importante para você colocar aí na sua rotina e cultivar é o dia do seu descanso. Você tem um dia de folga na semana em que você para, que você não vai trabalhar, que você não precisa levantar tão cedo, talvez, né, com aquele horário todo marcado, se torne o dia do seu descanso. E esse dia de descanso é um dia intencional. É um dia em que você vai pegar o seu caderno de devocional e vai ler como foi a sua semana. O que você leu, o que te marcou durante a semana, o que o Senhor falou com você durante toda a semana. Você pode tirar as conclusões, tirar ali as etapas em que você está e ver que a cada semana você está crescendo. Isso vai te libertar dessa culpa de se achar ausente, essa inconstância, essa comparação com os outros, essa expectativa irreal que você tenha talvez aí como uma trava na sua vida e precisa romper. Então esse dia do descanso intencional, ele faz muita diferença. Depois que eu implementei esse dia na minha vida, eu sempre tiro ou um sábado ou um domingo, depende também, para fazer isso, e são momentos inspiradores, são momentos em que eu realmente consigo absorver o que eu li durante a semana, aquele versículo, eu consigo trazer ele aqui para a realidade em que eu estou. Isso é maravilhoso, isso faz toda a diferença na sua vida. Então, aceite como um desafio para você. Amanhã mesmo você já deixa hoje à noite tudo pronto e amanhã você já começa a tirar 10, 15 minutos antes do seu dia e faça esse exercício. Se você aceitar esse desafio, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Aceita o desafio ou desafio aceito. E esse é o intuito desse canal, que você realmente cresça e tenha uma vida que frutifica. Se você não é inscrita, se inscreva. Você gostou do vídeo? Compartilhe, deixa o seu curtir e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau!